Bom dia, meus irmãos e amigos. Vamos começar o dia com alegria, com a oração da manhã. E nesta manhã vamos falar: quem segue a Cristo anda em fidelidade. E aí, meus irmãos e amigos, você anda em fidelidade com Cristo, com Deus? Como é que anda seu caminhar, seu testemunho em cima dessa terra, diante do nosso Pai, diante do nosso Salvador Jesus Cristo? Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 ao 6, fala: Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Nessa passagem aqui, meus irmãos, é Paulo, o apóstolo Paulo, falando e ensinando a Timóteo como ele deveria se comportar e ensinar também os cristãos naquela época. Então ele fala para o cristão, ser um soldado fiel, que tem que fazer o que Jesus nos ensina, que está escrito na palavra de Deus. Ser um soldado que agrada a Deus, que tem que fazer tudo para Deus e não para os homens. Então ele explica aqui que o soldado legítimo é aquele que entende a palavra de Deus e leva ao alcance daqueles que ainda não escutou, ou daqueles que precisa ainda que o seu coração se aquebrante diante de Deus. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui é Paulo dizendo, porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 fala: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então isso a gente tem que andar pelo Espírito, é o Espírito de Deus que só traz isso, coisas boas em nossas vidas. Esse é o fruto. Não tem como a gente amar uma pessoa se a gente não se amar primeiro. Não tem como a gente perdoar alguém se a gente não andar em paz. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que abençoar aqueles que nos feriu, porque somos instrumento de Deus. Então a gente tem que entender isso. Porque lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 fala: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, feitiçarias, então ira, raiva, tudo isso aí é coisa da carne, obra da carne. Há algo que traz nós a condenação, é o pecado, o homicídio, inveja. Então isso não faz parte de nós. Então aquele que anda em Cristo, o soldado fiel, que anda revestido do poder do Espírito Santo, vai fazer tudo para agradar a Deus, que é o fruto do Espírito. Temos que andar no Espírito, como Paulo explica. Porque Paulo fala da fidelidade do soldado, que devemos ser sinceros diante de Deus, com o objetivo de agradar e honrar nosso Senhor. As guerras que lutamos são contra as estruturas do inferno. Então entendemos que entender de vencer o maligno é nossa convocação como fiéis soldados de Cristo. Não devemos lutar por nós próprios interesses ou em busca de honrar a própria. Todas as nossas batalhas são a serviço do nosso Mestre. Para a glória dele, nós somos dominados pelo medo e a covardia, mas a gente, ao contrário da operação do Espírito Santo, em nós posiciona a viver de modo a glorificar ao Senhor. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17 diz: Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, possam entender isso. Temos que ser revestidos do poder de Deus, do Espírito Santo, andarmos sempre em oração, lendo a Bíblia, jejuando, buscando a intimidade com o Espírito Santo, para assim a gente vencer as batalhas do dia a dia. E a gente tem que entender do nosso Salvador Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, desse enorme amor que Ele tem por nós. Então a gente tem que entender de sempre buscar a comunhão com Ele,
todos os dias nós temos que buscar essa santidade. Porque lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 16 diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas os ímpios são derrubados pela calamidade. Então a gente tem que entender que nós, sendo justo, um soldado fiel de Cristo, vamos cair pelas dificuldades da vida, mas a gente vai se levantar e a gente vai amadurecer e a gente vai aprender com aquela nossa queda, que a gente vai ficar mais forte, porque até Deus fala, nas aprovações a gente fica mais forte, amadurecido, o nosso caráter cada vez mais é transformado, e a gente tem que entender o caráter de Deus, que tudo é amor, paz, fidelidade e justiça, e a gente tem que entender isso. O ímpio, quando ele cai por causa da calamidade, por causa do seu ego, da sua própria vontade, ele não se levanta. Então a gente tem que entender isso, dessas quedas da nossa vida, para nos fortalecer, para a gente vencer as batalhas do dia a dia. Então, meus irmãos, entenda, o soldado fiel é aquele que obedece à palavra, é aquele que anda nesse mundo proclamando a palavra de Deus, evangelizando, buscando almas para Jesus Cristo. Levando a palavra ao seu irmão, ao seu vizinho, ao seu amigo, aquele que precisa entender do arrependimento para crer na fé que Cristo salva. Então que a gente possa se posicionar como soldados de Deus, como Ele ordenou, como Jesus Cristo ordenou, que temos que fazer a sua obra. Neste momento vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, grande Deus, obrigado, papai, por mais esse dia que está começando. É graças a Ti que estamos de pé, respirando, Pai. Que o Senhor, Pai, possa colocar a sua mão abençoada sobre aqui os teus filhos que estão neste momento ouvindo esta palavra. Abençoa, nos renova, nos fortalece, Pai, que possamos levar o seu evangelho, a tua palavra, ao alcance daqueles que ainda não ouviram, ou aqueles que precisam se aquebrantar, se reconciliar neste momento, que possa retornar à tua casa, Pai, até o caminho, a ser um soldado fiel, que o Espírito Santo possa, Pai, falar através do homem, Pai, o instrumento, Pai, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, neste mundo, num caminho reto, desviando da tentação e do pecado. Abençoa o nosso dia, coloca os anjos ao nosso redor, nos protege, livrando de acidente, de assalto, do homem mau, do inimigo nessa rua perigosa, Pai. Que o Senhor nos leva, traga em segurança cada um aqui dos teus filhos, Pai. Obrigado por mais esse dia, no nome santo do seu Filho, nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém.